Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês aí do canal do YouTube? Aqui é o professor César Anunciato do Teorema Militar para mais um vídeo. Primeiramente gostaria de pedir a todos que se inscrevam nesse canal caso você não seja inscrito. Nesse canal nós falamos sobre concursos militares e tudo que envolve. E eu também quero convidar você a conhecer o Teorema Militar, que é o nosso curso preparatório para as carreiras militares. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, essa aula que você verá hoje aqui gratuitamente no canal é uma aula que está indo para o meu curso Projeto de Vida Real do Teorema Militar. Pessoal, o que é o Projeto de Vida Real do Teorema Militar? Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, faça a sua matrícula. O Projeto de Vida Real do TM é basicamente a minha mentoria, tá? Lá, não só eu, mas sim também o professor Matheus Teixeira, que está sempre aqui no canal, o professor Maurício, o Tenente Birk, que é um velho conhecido de vocês do Teorema Militar, nós estamos todos lá com conteúdos no Projeto de Vida Real do Teorema Militar. Esse vídeo que vocês viram agora, eu estou disponibilizando gratuitamente. O assunto desse vídeo hoje, dessa aula, é como estudar com provas anteriores. Como estudar essas provas anteriores. E vocês verão aqui um pedacinho do que é o Projeto de Vida Real do Teorema Militar, onde lá tem vários temas, várias aulas, né? Literalmente aulas, de tudo sobre estudos, desenvolvimento pessoal, para você de fato ser um super estudante aí, para você ter todas as qualidades que um estudante de sucesso, um cara que vai ser aprovado, precisa ter. Beleza? Então essa aula eu estou disponibilizando gratuitamente para vocês e ela estará lá na plataforma, né? Já deve estar na plataforma do Projeto de Vida Real. Então se você quiser ter acesso ao conteúdo completo, faça sua matrícula no Projeto de Vida Real do Teorema Militar, beleza? Vamos lá para a aula. Fala pessoal, tudo bom com vocês aí? Galera do Projeto de Vida Real, para mais uma aula aqui no nosso módulo de estudo e cotidiano, né? Vocês já aí provavelmente já passaram por todo o assunto aí do método de estudo livre, já devem ter visto também a aula sobre como estudar por livros, né? Como usar livros. E agora eu quero falar aqui sobre o tema de como estudar provas anteriores, beleza, pessoal? Então, como nós devemos estudar as provas anteriores? Então, é muito importante você saber que é de forma indispensável, tá? É indispensável, melhor dizendo, você estudar as provas anteriores. Você não pode fazer um concurso sem nunca ter visto a prova desse concurso. E os concursos anteriores estão aí justamente disponíveis, inclusive a maior parte dos sites das escolas militares ou de qualquer outro tipo de concurso vão disponibilizar os concursos anteriores, as provas anteriores para você. Isso não é à toa. Por quê? Você conhecer o estilo da sua prova é muito importante. Não é algo assim que é o mais importante. Não. Porque tem gente que acha que estudar para concurso é simplesmente saber tudo o que já caiu na prova. Dá para entender? É querer achar que é só fazer as provas anteriores, não precisa estudar a matéria, não precisa fazer outros tipos de exercício. Não é isso, pessoal. Essa é uma cartilha bem antiga de algumas pessoas, quando você comprava, sei lá, é da minha época isso aí, eu tô meio velho, né? Mas você ia numa banquinha de jornal, os caras vendiam como passar em concursos, né? Uma revistinha explicando lá, um mini livro, digamos assim, como passar em concurso. E os caras ficavam batendo basicamente na tecla que era só você fazer os 20 anos de prova anterior e acabou. Peraí, passar num concurso não é decorar questões de provas anteriores e ir lá aplicar. Não é isso, tá certo? Isso não existe, beleza? Não é só isso que faz a sua preparação ter qualidade, tá certo? Mas é muito importante que você conheça o concurso que você vai fazer, beleza? Tá, surge muito essa dúvida, né, pessoal? Poxa, como é que eu faço as provas anteriores? Eu faço como simulado? Eu faço como lista de exercício? Como é que funciona? Bom, primeira coisa, tá? Primeira coisa. As provas anteriores, já é muito bom que você tenha contato com questões do seu concurso logo de início, beleza? Eu sempre uso como exemplo a matemática, mas é análogo às outras matérias sem problema nenhum, mas eu falo da matemática por eu ser professor de matemática, né, pessoal? Então, é normal que eu sempre puxo para esse exemplo, mas serve para as outras.
Vamos supor lá que você iniciou na parte de conjuntos, tá? Que eu sempre cito isso quando eu vou citar exemplos, quando eu vou falar de exemplos de início de estudo, porque conjuntos é a primeira matéria mesmo, tá? Então desculpem se eu estou sendo repetitivo, mas é a realidade. Então você começou lá em conjuntos. Você assistiu a sua aula teórica, né? Você vai fazer a lista de exercício, né? Segundo a metodologia do Teorema Militar, que é a melhor, é teoria, exercício, correção, o famoso TEC, né? Então você viu a teoria e você vai partir para os exercícios. Logo neste partir para a lista, nessa primeira lista aí do assunto de conjuntos, por exemplo, é importante que tenha lá questões de provas anteriores já. Tá certo? É importante que, caso você tenha uma lista de exercícios do seu curso preparatório, que por acaso não tenha questões de conjuntos das provas anteriores, que você tenha a proatividade de buscar. Tá certo? Pode acontecer, talvez uma lista inicial, bem inicial, assim, às vezes não tenha como, só do primeiro assuntinho ali, às vezes você não achou uma questão da prova, beleza, né? Daquele assunto, tudo bem. Mas logo no próximo você sempre tem que estar procurando para fazer, se caso não tenha na sua lista. Tá? Então, é necessário que você tenha contato com exercícios do seu concurso logo no início. Viu um assunto? Tem que ter. Tá certo? Tem que ter. Beleza? Então, na lista, provavelmente já tem, né? Pelo menos o Teorema Militar tem, beleza? Mas se não tiver, você busca, tá certo? Ah, professor, mas o concurso é muito mais difícil do que eu tô apto ainda. Beleza, mas a lista bem feita vai começar do básico, tá? Então, ela vai do básico e no momento oportuno vai ter ali a questão do seu concurso, beleza? Então, isso é muito importante. Então, já desde o início, não fuja. Então, essa é a primeira lição da aula. Não fuja das questões do seu concurso. Ah, mas eu acho que eu não sou capaz de fazer. Não pense nisso. Tente fazer. Então, desde o início, você tem que priorizar. Priorizar não é a palavra. Você tem que ter esse cuidado de sempre buscar ter contato com a sua prova anterior. Isso aí é muito importante. Beleza? Então, querendo ou não, no curso natural, né, no caminho natural dos estudos, né, nesse caminho natural, você terá contato com questões de provas anteriores. Então, a aula, qual é o objetivo da aula? Como estudar provas anteriores. Este é um dos pontos do estudo de provas anteriores, tá? Vão ter outros aqui que eu vou apresentar na aula. Então, este primeiro ponto é como estudar provas anteriores. Uma das formas que ocorrerá é já tendo contato com essas provas no meio de listas. Essa é a primeira coisa. Beleza? Então é necessário fazer isso? Sim. Quando eu falo isso, o pessoal fala para mim, porra, professor, mas eu gostaria de usar as provas anteriores para fazer simulado. E aí eu gosto de guardar para 2 meses faltando o concurso ou coisa do tipo, né? E aí o cara acaba fugindo de fazer questões na lista, nos livros, quando ele vê o nomezinho. Por exemplo, o cara quer fazer a SpaceX, ele vê o nome SpaceX, ele foge. Fala, não vou fazer isso. Os motivos de fugir, às vezes é medo, é o que eu digo, não tenha medo, tá? É a primeira coisa. E um outro motivo é porque o cara tá guardando essa questão para fazer como simulado, quando faltar 2 meses para a prova, sei lá quando. Cara, não faça isso, tá? O porquê? Então, retomando, o primeiro ponto é que você vai ter contato com as provas anteriores através de lista e não fuja dessas questões. Agora, como estudar no sentido desse que a gente estava falando, do cara querer fazer como simulados? Pô, professor, então se eu fizer lá as questões durante a minha preparação nas listas, eu não vou estragar o efeito porque eu já vou saber fazer aquela questão quando eu for fazer um simulado? Não, cara, não estraga porque é o seguinte, mesmo que você já tenha feito a questão, é difícil você lembrar exatamente como é a questão. É difícil, são muitas questões que você vai fazer. Então, quando chegar lá no momento, que eu já vou explicar como fazer isso, o que eu recomendo de você fazer as provas como simulado, quando chegar nesse momento, naturalmente você vai esquecer de muitas questões que você já fez. Então, é novamente o momento de você raciocinar em cima dela. Beleza? Primeiro ponto, lembra, nós não vamos... o estudo para concurso ele não é um decorar questões. Você tem que entender conceitos, praticar esses conceitos em listas de exercício e aplicar no dia da prova. Quando você for fazer um simulado com a sua prova anterior, eu já vou explicar como fazer isso, né? Você vai lá e aplicar o conhecimento. Você não vai ficar tentando lembrar o que... Ai, nossa, eu acho que eu já fiz essa questão em algum momento da minha vida.
né? Porra, eu acho que eu já fiz. Tá, não é essa a ideia de você, deixa eu lembrar como eu resolvi. Não, não é isso. É você fazer de novo, raciocinar em cima de novo. Eu, como professor, falo isso, galera. Muitas vezes me pedem questões, às vezes pela quarta, quinta vez. E eu lembro que essa questão já foi pedida. Mas às vezes eu não lembro como eu resolvi de fato. Eu tenho que ler novamente e resolver. Inclusive, algumas vezes eu até resolvo de formas diferentes. Porque eu não lembro mais o que eu fiz. Tá certo? É normal. Então, não vai estragar os seus simulados com provas anteriores, porque você teve contato com isso em outra hora, em listas, enfim. Tá? Esse é o primeiro ponto. Beleza? Legal. Então nós já falamos que você vai ter contato com as provas anteriores durante as listas. E o segundo ponto, né, como o tema da aula é como estudar por provas anteriores, eu vou apresentar uma outra forma, que é o que eu estava citando, que é fazer as provas anteriores como simulados. Então vamos lá. É legal você fazer as provas anteriores como simulado? Sim, pessoal. Sim. Isto não significa que você não vá fazer simulados gerais. Por exemplo, os simulados do Teorema Militar. Por que é legal você fazer os simulados também do Teorema Militar ou de qualquer outro curso que você faz? Porque são questões diferentes das provas anteriores. Então é uma outra prova totalmente diferente. Então é legal você se preparar com isso. Você precisa fazer simulados, inclusive vai ter uma aula aqui no Projeto de Vida Real só de como fazer simulados, de quanto em quanto tempo. Vai ter uma aula disso aqui no Projeto de Vida Real nos próximos dias. Tá certo? Mas, na questão de provas anteriores, é muito importante que você use essas provas anteriores para fazer simulado. Qual que é mais ou menos o período que eu recomendo vocês fazerem as provas anteriores como simulado? O que significa fazer as provas anteriores como simulado? Você imprimir a prova de algum ano passado, tá certo? Dos anos passados aí, e realmente simular. Assim como você faz um simulado do curso preparatório. O simulado do curso preparatório ele tem exatamente o mesmo número de questões de cada matéria. Você tem que fazer nos mesmos moldes, ou seja, num tempo definido pelo edital. Não adianta você fazer simulado, eu vou fazer em 6 horas, mas o edital está mandando fazer em 4. Né? O tempo de prova no dia lá vai ser 4 horas. Né? Então não adianta, você tem que fazer, né? Não é em 6 horas, você tem que fazer em 4. Então você tem que fazer exatamente como o edital manda. Então, como é que você vai fazer as provas anteriores como simulado? Como um simulado do curso. Só que com a prova anterior, não tem segredo. Qual é o período que eu recomendo começar a fazer isso? Logo no início do estudo? Não. Por que eu não recomendo fazer isso logo no início dos estudos, ao contrário dos simulados de cursos? Que eu vou falar isso em outro vídeo, quando começar a fazer os simulados de cursos, tá? Você não deve fazer no começo da preparação as provas anteriores, porque elas envolvem todos os assuntos. E em tese, quando você está começando a estudar, você está vendo o início da matéria. Você está vendo um determinado ponto. Então, se você pegar a prova anterior para fazer como simulado logo no início, você não vai entender nada, você não vai conseguir aplicar nenhum conhecimento seu. Dá para entender isso? Você vai conseguir aplicar o seu conhecimento nas listas de exercícios e nas questões anteriores de prova que estão nessas listas. Ponto. Agora, se você pegar uma prova anterior no primeiro mês de estudo, você não vai conseguir fazer quase nada da prova. E aí você está perdendo somente o tempo. Professor, mas você disse que eu tenho que ter contato com as provas anteriores desde o início. De fato, mas através das listas. Elas estão organizadas segundo o que você está vendo. No caso do Teorema Militar, respeitando o teoria, exercício e correção. Tá? Então, não faça isso no começo. O que eu julgo que é bom você começar a simular com provas anteriores? Faltando entre 2 meses e meio e 3 meses para o seu concurso. Então, quando faltar 3 meses ali para a prova, eu recomendo no máximo, no mínimo 2 meses e meio, né? Mas, cara, no máximo 3 meses ali, você começa a fazer. Porque ali, professor, mas eu não terminei o edital ainda. Tá, mas faltando uns 2, 3 meses para a prova, naturalmente você já está com um bom volume de informações. E aí sim, já dá para você fazer o quê? Dá para você simplesmente aproveitar bem aquela prova anterior, aquele simulado. Tá certo? Então você vai de fato jogar real ali, tá? Mais próximo do real. Então, eu creio que as provas anteriores, como simulados, você deve fazer faltando mais ou menos 3 meses para o seu concurso. Provas como a SpaceX, por exemplo, que são 2 dias, Escola Naval. Faz 2 dias? Sim, pessoal, faça 2 dias. São 5 horas, eu não lembro exatamente agora
o tempo da SpaceX, por exemplo, mas vamos supor que são 5 horas, tá? Você faz 5 horas no primeiro dia, no segundo dia 5 horas. Pô, professor, isso não atrapalha meus estudos, porque se eu for fazer os últimos 10 anos de simulado, vocês são 20 dias que eu tô fazendo simulado. Peraí, 20 dias não. 20 dias não. São ali 100 horas, vamos colocar assim? 100 horas, se a média aí de 5 horas. Né? Se for outros concursos, como a AFA, por exemplo, que tem 5 horas e 20, né? Já são menos, são menos. Aí se você for fazer 10 simulados, são 50 horas e pouco aí. Tá certo? Então, assim... não pense assim. São dias que eu vou perder. Não, peraí. E por que eu falo isso? Tem cara que faz simulado de manhã e não estuda mais o dia inteiro. Tá errado, pessoal. Tá erradíssimo. Se você vai fazer o simulado, por exemplo, e eu recomendo, né? Eu não vou ficar dando muito spoiler do vídeo de simulados, mas um spoilerzinho, vai. Eu recomendo que você faça simulados no mesmo horário que a prova. Tá? Tem que simular exatamente a situação. Mas vamos lá. Se você for fazer o da SpaceX, que a prova é ali início da tarde pro final da tarde, né? De manhã você pode estudar. Professor, mas eu vou me cansar para o simulado. Tudo bem. O que você não deve fazer é se cansar para a SpaceX. Não adianta ficar estudando a manhã inteira e fazer a prova da SpaceX à tarde. Isso aí vai te prejudicar, você vai estar muito cansado. Né? Isso é papo para outra aula também, mas o simulado não está valendo nada assim, né? A sua vaga. Então, não tem porquê. Né? Então, quando você pensa nas provas anteriores, você fala, porra, mas eu vou fazer provas anteriores como simulado, eu vou perder muito tempo. Pelo contrário, vou perder 20 dias, eu vou fazer os últimos 20 anos, sei lá, os últimos 10 anos, né? No caso da SpaceX, eu vou perder 20 dias. Não são 20 dias. O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas, irmão. A prova dura 5. O que você faz com as outras 19 horas? Vamos falar que você vai dormir aí por volta de 8 horas. Porra, sobrou 10, 11 horas aí. Você vai fazer o quê? Vai ficar descansando do simulado? Negativo. Inclusive, é muito importante que você acostume a sua cabeça a grandes esforços. Isso é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Aqui no Projeto de Vida Real, a gente fala muito disso. Você se acostumar a grandes trabalhos, você se dedicar realmente. Então, terminou seu simulado, volta a estudar. Acabou, terminou seu simulado, corrigiu, vai lá, come alguma coisa, descansa um pouquinho, volta a estudar. Tem problema isso? Não. Então, quando faltar mais ou menos 3 meses para sua prova, eu acho que é um bom momento para você começar a fazer as provas anteriores como simulado. Lembrando, você ter contato com questões das provas anteriores durante listas não vai anular o mérito, não vai anular o benefício que tem fazer isso com as provas anteriores, os simulados com provas anteriores. Tá? Não caia nessa, fique tranquilo, dá certo. Beleza? Um outro spoilerzinho da aula que eu vou fazer em breve sobre simulados. Enquanto você está fazendo simulados com provas anteriores, você também pode continuar fazendo os simulados dos cursos preparatórios. Tá? Não tem problema nenhum. Beleza? Continue fazendo, são outros tipos de prova. Quando você está na reta final, faltando 3 meses ali, você vai fazer muito mais provas e exercícios do que normalmente. Essa que é a verdade. Porque você já naturalmente está diminuindo um pouco a questão do conteúdo, porque você já estudou a maior parte, se você levou a sério desde o início, então você vai estar partindo para um momento... Assim, exercícios já é a maior parte dos estudos, né? Mas você vai estar partindo para um momento de muito mais do que antes, inclusive. Então é natural que você vai dedicar mais tempo a isso. Então você vai fazer simulados dos cursos preparatórios, simulados aleatórios, chama assim, ao mesmo tempo que faz os simulados com provas anteriores. Tá? Vale muito a pena fazer isso, pessoal. Professor, o senhor fez isso? Fiz, claro, fiz sim. Inclusive, quando faltava ali por volta de 3 meses, eu até chegava a me reunir com alguns amigos, caras bons de estudo, na minha casa, pra gente fazer. Então a gente pegava uma mesa, sentávamos todos na mesma mesa e fazíamos o simulado com as provas anteriores. Por quê? Isso dá aquela coisa de cada um vigiar o outro. Não deixar o cara levantar, sabe aquela coisa? Você não pensar que tá assim ao léu, né? Então, é muito importante que você faça isso caso seja possível. Não é indispensável, mas é muito legal, é uma ideia para você fazer essas provas anteriores como simulado, chamando alguns amigos da sua cidade, um pessoal que estuda com você, porque às vezes essas provas anteriores você está fazendo além dos simulados de curso preparatório, como por exemplo os presenciais, né? Tem muitos caras que fazem cursos presenciais aí, e o cara vai lá pro curso, já tem naturalmente aquela fiscalização, aquela coisa, aquele ambiente de prova. Então é uma sugestão também para você fazer essas provas anteriores. Você pode combinar com alguns amigos, fala, galera, vamos nos reunir para fazer a prova da SpaceX 2014. Fechou? Vamos imprimir, vamos fazer?
demorou, sentam lá numa mesa, silêncio total, vai fazendo, fica aquele clima de prova, com o pessoal ali, é diferente de fazer sozinho. Lembrando aqui, não é indispensável isso, pelo amor de Deus. Ah, professor, eu não conheço ninguém que estuda para um concurso militar, então não vou fazer as provas anteriores. Não, só estou te dando uma sugestão, beleza? Se for possível, você faz, se não, se tranca lá no seu quarto, sem distração nenhuma, pede para sua mãe não te chamar, seu pai, né, converse para que você faça essas provas anteriores da forma mais fiel ao dia do concurso possível, beleza? Então é assim que se estuda provas anteriores, pessoal, tá? Não tem mistério. Então, resumindo aqui para vocês, dois pontos sobre estudar por provas anteriores. Primeiro, você vai estudar as questões das provas anteriores já desde o início. Essas provas estão diluídas, digamos assim, nas listas de bons cursos preparatórios. Não é só o Teorema Militar, que é o curso bom. Tem cursos muito bons. Claro que eu vejo o Teorema Militar como o melhor, porque fui eu que fiz. Acabou. Ah, professor, você é desumilde. Não, eu tenho muita fé no que eu faço. Tá? Se eu não tiver fé no que eu faço, quem vai ter? Né? Então eu tenho que confiar, e é verdade, é a melhor metodologia. E lá eu garanto que tem muitas questões de provas anteriores diluídas nas listas de exercício. Então, primeiro ponto, como estudar provas anteriores? Primeiro ponto é durante as listas de exercício. No caso do Teorema Militar, você vai ter contato praticamente com todas as provas anteriores nas listas de exercícios e nas listas extras que a gente tem fabricado e gravado a resolução em vídeo. Tá certo? Então, primeiro ponto, você vai ter esse contato. Não fuja. Não fuja. Ah, eu vou guardar a questão porque eu vou fazer como simulado a prova anterior. Não caia nessa. Faça e acabou. Então esse é o primeiro ponto. Como estudar provas anteriores, diluída em lista de exercícios durante toda a minha preparação desde o início. E o outro ponto é fazer como simulados. Imprima uma prova anterior de algum ano, tá certo? E calcule o tempo, divida em dias, caso seja... se for o caso da sua prova de ter dias diferentes, faça bem fidedigno. E é isso, beleza? Um outro ponto para a gente fechar essa aula, né, em relação às provas anteriores, até recebo, né, perguntas desse tipo. Ah, professor, vale a pena eu fazer a prova de 2002 da SpaceX? Cara, sinceramente, vale, faça. Dê prioridade para as mais novas. Inclusive, o que eu recomendo fortemente? Que você comece de 5 anos para frente. Então, por exemplo, você vai fazer a prova... em 2000, vamos dar um exemplo aqui. Se eu fosse fazer a prova em 2020, essa aula está sendo gravada em 24, mas vamos falar de 2020. Se eu vou fazer a prova em 2020, eu começaria fazendo de 2015 até chegar em 2020. Dá prioridade para as 5 últimas, porque elas são mais parecidas com a realidade. Feito isso, aí você começa a pegar as mais antigas. Vou fazer agora de 2010 a 2014. Depois faço 2005 a 2010. Faça o máximo que você puder. Pô, é certeza que eu consegui fazer todas as provas da AFA, da SpaceX, Escola Naval, sei lá, o concurso que eu vou prestar, ESA, EAR. Todas da história? Não, às vezes você não vai conseguir fazer todas como simulado. Tá certo? É muita prova. Mas faça o máximo que você puder. E para não correr o risco de deixar as mais atuais de fora, eu recomendo que você comece pelas mais atuais. Tá? Pega 5 anos e começa ali. Então eu vou fazer uma por semana, em um mês e pouquinho eu já fiz as 5 atuais, tá certo? Em 5 semanas eu fiz as mais atuais. E lembrando que eu falei para vocês começarem a fazer com 3 meses antes da prova. Então, peraí, um mês e uma semana, você tem mais um monte de semanas ali, quase 8 semanas a mais ainda, para fazer as outras. Então perceba que é tranquilo fazer isso, tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Galera do Projeto de Vida Real, sigam aí na plataforma, porque o nosso módulo que eu sou responsável de estudo e cotidiano segue firme. E os outros professores também estão publicando as aulas. Não deixe de ver e de aparecer nas mentorias a cada 15 dias ao vivo com os professores. No caso eu, o Birk, o professor Matheus Teixeira, o professor Maurício. Né? A cada 15 dias a gente reveza uma mentoria ao vivo com vocês lá pelo Zoom. Beleza, galera? Então é isso, até a próxima aula. Um abraço. Galera do YouTube, o que vocês acharam dessa aula, hein? Comenta aqui pra mim. Pessoal, essa aula é uma amostra do que tem dentro do projeto de vida real do Teorema Militar. Eu tenho aqui o módulo de estudo e cotidiano, tá certo? E o estudo cotidiano eu falo sobre a metodologia de estudo livre, como estudar por livros, como fazer provas anteriores, como fazer simulados, como lidar com a família, amigos durante o período de estudo, uma série de coisas que tem a ver com o estudo e cotidiano. Assim como o professor Maurício fala sobre toda a história da educação, como aguçar as virtudes, o professor Birk também fala sobre isso, o professor Matheus Teixeira
como ordenar a vida, né? Todos esses módulos tem lá no nosso projeto de vida real. Se você quer ter um curso completo, né? Não só com essa aula, essa é uma das aulas que estão lá, né? Mas toda a metodologia do Teorema Militar, a parte do conhecimento dos professores, faça sua matrícula no projeto de vida real, tá? É um curso à parte aqui do nosso Teorema Militar sobre estudos, como ter uma vida ordenada, como ser um estudante de sucesso e uma pessoa de sucesso também, tá certo? E o concurso será uma simples consequência de todo um ecossistema que a gente está te ajudando a criar, beleza? Então, galera, um abraço a todos nesse vídeo do YouTube, vejo vocês lá no projeto de vida real ou também nos cursos, né, diversos do Teorema Militar. Inclusive, tem muito aluno do Teorema Militar que ainda não é aluno do projeto de vida. Recomendo fortemente, galera. Já é aluno do Teorema Militar? Também faça sua matrícula no projeto de vida real, tá? Você não vai se arrepender. Beleza, galera? Um abração a todos, tamo junto. Até o próximo vídeo aqui no YouTube. Um abraço!